E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Quarta-feira, 24 de dezembro. Dita se senta diante de Lourival com os ombros caídos e o olhar perdido. A sala parece grande demais para o peso que ela carrega no peito. Sem rodeios, ela confessa que não tem mais esperanças de retomar sua carreira. As palavras saem baixas, quase engolidas pelo choro contido. Dita fala do medo constante de ser lembrada apenas pelo escândalo, da vergonha que sente ao imaginar subir novamente num palco e ser julgada antes mesmo de cantar. Lourival escuta em silêncio, atento, percebendo que, mais do que conselhos, Dita precisa ser ouvida. Ele tenta argumentar, lembrar o talento dela, mas Dita balança a cabeça, descrente, afirmando que, no fundo, sente que algo se quebrou dentro dela e talvez não haja conserto. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Stella enfrenta seus próprios fantasmas. Ela procura Túlio com o coração acelerado e a voz firme, decidida como nunca esteve antes. Stella afirma que deseja viver seu amor com ele livremente, sem mentiras, sem culpas, sem a sombra de escolhas que já não fazem mais sentido. Ela fala sobre o quanto tentou seguir o caminho esperado, o quanto se esforçou para cumprir promessas que não nasciam mais do coração. Túlio a escuta com emoção, sentindo que aquelas palavras mudam tudo. O olhar entre os dois carrega alívio, mas também medo do que virá, pois ambos sabem que assumir esse amor significa enfrentar conflitos, julgamentos e perdas. Candinho, por sua vez, toma uma decisão que pesa como uma pedra em seu peito. Depois de muitas conversas e noites mal dormidas, ele topa vender a fábrica para a baronesa, sem desconfiar da verdadeira identidade de Sandra. Para Candinho, a venda representa uma solução prática para seus problemas financeiros e uma chance de garantir estabilidade para Samir e as crianças da Casa dos Anjos. Ele tenta se convencer de que está fazendo certo, de que aquele ciclo precisa se encerrar. Ainda assim, ao assinar os documentos preliminares, Candinho sente uma pontada de tristeza, como se estivesse se despedindo de um pedaço importante de sua história. Ernesto, sempre envolto em suas próprias tramas, mente descaradamente para Sandra ao afirmar que ajudou Zulma quando ela mais precisou. Ele distorce os fatos, pinta a si mesmo como um aliado fiel, tentando se fortalecer aos olhos da baronesa. Sandra observa com atenção, analisando cada gesto, cada palavra. Embora não confronte Ernesto naquele momento, ela guarda a mentira como uma peça a mais no tabuleiro, certa de que poderá usá-la quando for conveniente. A relação entre os dois se sustenta cada vez mais na desconfiança e no interesse mútuo, longe de qualquer lealdade verdadeira. De volta ao universo de afetos e decisões difíceis, Stella procura Dita para uma conversa sincera. Com a voz embargada, ela confidencia que desistirá de seu casamento com Celso para ficar com Túlio. A revelação vem carregada de culpa, medo e, ao mesmo tempo, libertação. Stella fala do carinho que sente por Celso, do respeito, mas admite que o amor que a move agora tem outro nome. Dita ouve em silêncio, segurando a mão da amiga, compreendendo o quanto aquela escolha exige coragem. Mesmo fragilizada, Dita se mostra solidária, desejando que Stella encontre a felicidade que ela mesma teme nunca mais alcançar. Sônia vive um momento de firmeza inesperada. Diante de Quincas, ela garante que ficar com Lauro é o melhor para seu bebê. Suas palavras são calmas, mas carregadas de convicção. Sônia explica que precisa de estabilidade, cuidado e segurança, algo que acredita não poder encontrar ao lado de Quincas, apesar do sentimento que os une. Quincas escuta com dor visível, sentindo o peso da decisão, mas percebe que Sônia fala movida pelo amor ao filho. A conversa termina sem gritos, apenas com um silêncio pesado, repleto de tudo que não foi dito. Zulma, sentindo o controle escapar de suas mãos, toma uma atitude drástica. Ela impede que as crianças viajem com Candinho, usando argumentos legais e emocionais para barrar a decisão. Seu gesto gera revolta e tristeza. Candinho se desespera ao perceber que não conseguirá cumprir a promessa feita às crianças, especialmente a Samir. O clima na Casa dos Anjos se torna tenso, marcado por choros contidos e perguntas sem resposta. Zulma observa tudo com rigidez, convencida de que precisa manter aquele poder, mesmo que isso afaste ainda mais de todos. Em meio a tantas tensões, Lourival tenta manter os olhos voltados para o futuro. Ele diz a Lúcio que lhe apresentará uma cantora internacional, alguém que poderá abrir portas importantes e talvez mudar o cenário da música ao redor deles. Lourival fala com entusiasmo,
descrevendo possibilidades, parcerias e novos caminhos. Lúcio escuta curioso, percebendo que Lourival não se deixa abater facilmente. Ainda assim, o nome de Dita surge como uma sombra silenciosa naquela conversa, lembrando que nem todos conseguem enxergar o futuro com a mesma esperança. Na mansão, a baronesa aguarda Candinho para assinar oficialmente a venda da fábrica. Sandra mantém a postura elegante e controlada, mas por dentro está ansiosa. Para ela, aquele momento representa mais do que um negócio. É uma vitória pessoal, um passo importante em seus planos de poder e vingança. Enquanto espera, Sandra revisa mentalmente cada detalhe, cada cláusula, certa de que, ao final daquele encontro, terá em mãos algo valioso demais para ser desperdiçado. Candinho chega com um semblante sério, carregando nos ombros o peso da decisão. Ao se sentar diante da baronesa, ele tenta manter a cordialidade, sem imaginar as verdadeiras intenções dela. A conversa é objetiva, quase fria. Assinaturas são trocadas, palavras formais são ditas, e o destino da fábrica parece selado. Candinho sente um misto de alívio e luto, como se estivesse fechando uma porta que jamais poderá reabrir. Enquanto isso, Dita volta a pensar nas palavras de Lourival. Mesmo dizendo que não tem esperanças, algo dentro dela ainda resiste. Sozinha, ela lembra de quando cantava sem medo, apenas por amor à música. A dúvida corrói. Desistir seria uma forma de se proteger ou apenas mais uma derrota imposta por quem sempre tentou silenciá-la? O conflito interno se intensifica, deixando Dita dividida entre o cansaço e uma chama frágil que insiste em não se apagar. Estela, após a conversa com Dita, encara o espelho por longos minutos. Ela sabe que sua decisão mudará tudo. O casamento com Celso, que parecia um caminho seguro, agora soa como uma prisão emocional. Ao pensar em Túlio, Estela sente medo, mas também uma alegria que há muito não experimentava. Ela entende que não pode mais viver pela expectativa dos outros, mesmo que isso custe conforto, status e tranquilidade aparente. Túlio, por sua vez, sente-se renovado com a coragem de Estela. Ainda assim, o peso das consequências não sai de sua mente. Ele pensa em Celso, na dor que causará, e em como essa escolha poderá afetar sua vida profissional e pessoal. Mesmo assim, ao lembrar do olhar de Estela, Túlio conclui que há sentimentos que não podem mais ser adiados ou negados. Sônia passa a noite refletindo sobre sua conversa com Quincas. Embora segura de sua decisão, o coração dói. Ela acaricia a barriga ainda discreta, falando com o bebê em pensamento, pedindo força para seguir em frente. A ideia de formar uma família com Lauro parece racional, mas o passado insiste em se manifestar em lembranças e saudades. Zulma, ao impedir a viagem das crianças, acredita estar agindo para proteger seus próprios interesses. No entanto, ao ficar sozinha, ela sente um vazio estranho. A sensação de vitória é fraca, quase inexistente. Por um breve momento, Ruma se pergunta se não está indo longe demais, mas logo afasta o pensamento, reafirmando sua convicção de que precisa lutar com todas as armas que tem. A noite cai sobre a cidade, trazendo um silêncio carregado de expectativas. Cada personagem se recolhe com seus pensamentos, conscientes de que as decisões tomadas naquele dia terão consequências profundas. Entre contratos assinados, amores assumidos, sonhos abalados e esperanças frágeis, o destino de todos segue em movimento, costurando novas alianças e abrindo feridas que ainda sangrarão. Nada parece definitivo, mas tudo indica que o amanhã exigirá ainda mais coragem, sacrifícios e escolhas irreversíveis. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.